No assunto, não sei se vai ser a última parte, também não quero estender muito, mas assim, a pergunta que eu faço para vocês é essa: como é que Deus vai fazer? Eu vi comentário de um canal que eu acompanho, né, que eu não curti nenhum dos dois vídeos que foi feito, tá? E comentei no primeiro, não tive uma resposta plausível, até uma reação do criador de conteúdo, que eu já conhecia, né, como que ele reage às indagações, aos questionamentos, às discordâncias. Aí a gente não pode ser desrespeitoso, né? A gente não pode agir com ignorância, a gente tem que procurar usar os frutos do Espírito, inclusive a gente que é cristão. Eu sei que é difícil, né, a gente lidar com discordância, porque as pessoas muitas vezes esquecem o que você está falando para poder falar o que elas querem. Acho que eu vou até comentar depois um vídeo a respeito de discussões, né? Vou fazer um vídeo a respeito disso, um vídeo separado. Mas enfim, né? Teve uma reação que eu imaginava que teria, mas tentei esboçar a minha opinião de uma forma respeitosa, mas não adiantou muita coisa. Houve aqueles xingamentos gospels, né? Para não usar outras palavras, enfim. Mas Deus é juiz, ele vai julgar todas as intenções, tá? Deus, ele tá vendo tudo. E fez um outro vídeo comentando, tentando justificar a fala dele, que é justamente essa, de Deus escolher, foi Deus que escolheu, que Deus vai escolher, né? E tentou justificar e não justificou. E ele usou um exemplo até um tanto bom, só que o próprio exemplo é um tiro no pé. E eu vou explicar qual que é o exemplo. A gente vai entrar nesse assunto aí, voltar à parte de como que é que Deus vai fazer isso, né? É uma pergunta que eu faço que eu realmente não encontrei essa resposta. Porque se eu encontrasse, porque quando eu vejo uma opinião contrária, eu tento, tanto é que eu assisti, o vídeo tem quase uma hora, o primeiro, o segundo tem 40 minutos mais ou menos. Eu assisti inteiro o vídeo para poder entender. Inclusive o segundo, para tentar ver se ele justificaria a forma, mas não deu justificativa nenhuma. Usou uma comparação bíblica, como sempre. Tem que usar uma fundamentação bíblica para poder justificar aquilo que fala, só que não adiantou. E eu vou explicar aqui e vou mostrar para vocês que não. Ele pegou o exemplo, porque muitas pessoas no vídeo comentou assim, mas peraí, se é Deus que vai escolher, por que eu vou lá votar? É uma pergunta. E ela é totalmente pertinente. Ela é totalmente pertinente. Se é Deus que escolhe, por que você levanta da sua casa e vai lá votar? Aí o que ele falou? Não, as pessoas usaram esse tipo ridículo, essa tolice de pergunta. Olha só, olha só. Lógico, a gente tem que saber o significado de tolo, a gente não tem que ficar só pagando, sendo criança. Alguém nos chama de tolo e a gente acha que está ofendendo. Não. A ofensa ela vai existir se de fato você não for um tolo. Aí é uma calúnia, né? Aí já gera um pecado, né? Mas será que é tolice fazer esse tipo de pergunta? A pergunta foi feita, cadê a resposta? A resposta foi: essa pessoa é a mesma. Eu acho que no tempo lá das guerras de Israel, quando Deus disse vá à guerra, não sei se Deus falou isso em algum momento, né? Mas obviamente aconteceu de que as pessoas iriam para a guerra e os profetas anunciavam que Deus já tinha dado a vitória. Aí ele disse, essas pessoas iriam dizer a mesma coisa. Não, por que eu vou para a guerra porque sendo que Deus deu a vitória? E lógico, existe uma situação diferente. Eu até acredito, gente, com toda a sinceridade, que se o povo tivesse essa fé, porque Deus falou, lógico, se Deus falasse vá à guerra, de alguma forma é para você ir, porque o ato de você ir para a guerra talvez vai fazer com que você puna um povo que Deus quer que seja punido, certo? Puna um povo que Deus quer que seja punido. Teve nações, está claro nas escrituras, que chegou a um nível de iniquidade que Deus deu fim nela e usou Israel para isso. Assim como o próprio Deus usou Nabucodonosor para castigar Israel, castigar Israel pelos seus pecados, pelos seus delitos, pelas suas iniquidades, correto? Então, o ato de você ir, olha só, vamos pensar, o ato de a nação ir era justamente para que destruísse o povo. Agora, se caso Deus não falou para ir e falou que a guerra já estava vencida, talvez ele tivesse fé o suficiente e conduta perante o Senhor. Porque sim, muitas pessoas não acham que isso é correto, que obras, né? Sim, inclusive naquela época ficou muito notório no texto, no contexto, que aquilo que você fazia iria refletir na sua vida, na vida do povo.
se você obedecia, teria prosperidade da parte de Deus. Prosperidade não no sentido só, né, financeiro, lógico. Financeiro dentro daquele contexto, tá? A gente sabe que não era notas de dinheiro, como a gente vê hoje, mas financeiro naquele contexto, tá? Não é só prosperidade nesse sentido, é ser bem sucedido, né? E aí, se eles tivessem fé o suficiente e conduta para com Deus boa, perfeita e agradável, eles iriam vir e Deus ia lutar por eles. Eu tenho fé nisso, tenho certeza e convicção disso. Mas talvez o ser humano, pela sua limitação, e Deus sabe disso, Deus conhece isso, não iria crer dessa forma, iria à guerra. E aí o que acontece? Há uma atitude sinérgica. E aí fica claro nos textos a atitude sinérgica. Quando Josué foi para Jericó, como que eles iriam passar aquelas barreiras? Eles não fizeram nada no aspecto contundente que fizesse as muralhas caírem. Eles fizeram um ato que Deus pediu, circular, tocando trombeta, né? E quem derrubou? Isso fica até um paralelo entre obediência e a eficácia de Deus na sua vida. Lógico, não estou falando que isso é geral, tá? Não estou falando que isso vai acontecer sempre. Tem pessoas que costumam usar um contexto bíblico para poder aplicar ele para a realidade, achando que aquilo é uma regra e aquilo é apenas uma exceção, tá? Então Deus ordenou, sim, claro, até as novelas às vezes eu falo, não sei nem se no próprio contexto bíblico está escrito isso, já passei por essa passagem, mas não lembro. Esses dias pessoas estão murmurando, mas com certeza o ser humano é assim. Vai ficar lá 7 dias rodeando as muralhas, só tocando trombeta, os caras sedentos por guerra, sedentos por destruir o povo inimigo. Mano, que idiotice é essa? Eu vou ficar aqui que nem um tonto girando, que nem mosca girando em cima de uma bosta e tocando essas trombetas aí, pra quê? Ridicularizaram o pedido de Deus. Aí eu pergunto, se eles não fizessem o que Deus pediu, as muralhas iriam cair? De forma nenhuma. E aí as muralhas caíram porque eles fizeram, talvez mesmo dentro de questionamento, mesmo dentro de incredulidade, caíram porque eles fizeram o que Deus pediu. E Deus derrubou as muralhas. Tá vendo? Deus já deu o povo de Jericó na mão deles. Mas eles foram, puniram o povo, porque era um povo iníquo. Puniram o povo. E Deus foi com eles, né? Provou que de fato estava com ele e que iria fazer com que eles ganhassem a guerra, né? Então, esse argumento não faz muito sentido. Ele usou uma comparação até boa, assim, entre aspas, mas foi um próprio tiro no pé. Por quê? Porque, primeiro, essas pessoas que falam isso hoje, talvez naquela época não iria falar isso naquele sentido, dentro daquele contexto. Não ia fazer isso. Eles iriam ir para a guerra. Porque foi o que Deus pediu. Por exemplo, se for essa a ordenança, vai, eles já estão entregues em vossas mãos. Mas Deus ficou notório isso em vários contextos, em várias histórias, que Deus lutou por Israel. E ficou claro como a forma de Deus lutar, a sinergia ali, a ação de Deus para ajudar. Na batalha onde o sol parou, tem muitos que tentam refutar essa ideia, porque quando fala que o sol parou, logo dá uma força para a ideia da Terra plana, né? Porque quem segundo a ideia globalista, quem se movimenta não é o Sol, é a Terra, né? E como que o Sol vai parar sendo que ele já era parado? Aí tentam pegar o texto que está claro, tá? Não vou entrar nesse assunto aqui, talvez um dia eu falo sobre isso. O texto que está claro e tentam refutar usando filosofias, usando argumentos, né, científicos, né? Para poder fundamentar a ideia globalista, que fica claro pelas escrituras. Lógico, a escritura não fala a respeito disso, mas o que ela dá a entender é sim, que a Terra não é redonda, né? Esférica. Muito pelo contrário, né? Mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Mas naquele momento onde Josué pediu, né? Josué pediu, né? Eu estou aqui tentando parafrasear a situação, e foi parado o sol. Deus agindo aí. Pelo um pedido, sim, mas é Deus agindo. Ele não tem poder nenhum, por isso que ele pediu. Esse é o sentido da oração. Você colocar na mão de Deus aquilo que você não consegue fazer. Acho que as pessoas também, um detalhe, elas
ela se confunde muito nisso. Quer colocar tudo na mão de Deus, sendo que tem coisas que você tem, sim, por conta de Deus, isso redunda em glória para Ele, você tem que glorificá-lo por isso, que você tem capacidade de fazer, mas você faz o quê? Coloca na mão dele. Uma espécie de determinismo, né? Tudo é Deus que faz, seja o bom, seja o mal, seja o bem. Seja aquilo que é ruim, seja aquilo que é bom. E não é bem assim que as coisas funcionam. Mas enfim, vamos continuar o assunto. E aí naquela guerra, se não me falha a memória, cai fogo do céu. Enfim, tem tantas situações aqui. Posso estar equivocado em algumas falas aqui, vocês podem me corrigir, mas isso não anula o fato de que tem tantas situações onde Deus entregou os inimigos de Israel na mão deles e ficou claro ali o sobrenatural acontecendo, ou seja, algo que não partiu dos soldados israelitas, mas que veio de Deus, Deus auxiliando eles, né? E justamente isso é um tiro no pé, por quê? Porque naquele momento ficou claro Deus agindo, né? Ficou claro Deus agindo, né? Deus mostrando o porquê tinha colocado aqueles inimigos na mão deles. De fato tinha colocado, não era só uma simples fala, né? Agora, em contrapartida, eu pego esse exemplo, ele usou esse exemplo. E por que é um tiro no pé? Porque nesse exemplo que ele usou para comparar com a realidade de hoje, a pergunta continua de pé. Como é que Deus, então, vai fazer o Lula ou o Bolsonaro ir para o poder, sendo que é nós que vamos votar e é isso que determina o governante do país? Ou seja, a pessoa que tiver mais votos, que a população mais votou. Como é que Deus vai fazer? Como é que a gente justifica Deus colocando ele no poder? Aí ele mesmo é a favor da questão do... Ele usa esse termo, tá? Não gosto de usar, eu acredito sim na liberdade e poder de escolha, mas ele usa o termo de livre-arbítrio. Por isso que eu vou colocar entre aspas, porque eu não acredito nesse termo. Acredito no livre-arbítrio. E logo, ele disse que Deus ele não vai anular o poder de escolha, essa pessoa que eu acompanho, né? Que falou, usou esse exemplo das pessoas. Não vai manipular. Ele pode muito bem eleger sem anular o poder de escolha, ou seja, manipulando as pessoas. Como ele vai fazer isso sem anular o poder de escolha? Ou seja, sem manipular as pessoas. E aí ele usou aquele termo que muito se você não conhece, talvez já ouviu falar, inclusive você que é cristão pode assistir esse vídeo, vai usar os termos calvinistas, né? Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Agora, e aí ele não é calvinista, ele justamente repudia com todas as forças. Ele fala que essa doutrina ela é oriunda não do Espírito de Deus, mas de espíritos malignos. Tá? E eu, modéstia à parte, falando da doutrina, não das pessoas, tá? Não se ofenda se você for. Concordo, tá? Concordo. Só que ele mesmo está usando da mesma tática, da mesma retórica, né? Mesmo conceito do que eles. Está falando de algo que acontece pautando em fé, sem justificar como isso acontece. E aí, quando você é questionado, Deus ele pode, ele é soberano. Fica difícil, né? Eu quero uma justificativa. Se você crê nisso, me explica como isso acontece. Né? Claro, se você falar para mim que Deus vai manipular o poder de escolha das pessoas, né, porque ele é soberano, faz até mais sentido do que você não dar essa justificativa. Ou falar que Deus ele consegue fazer sem manipular, mas sem explicar. Faz muito mais sentido, né? Mesmo eu discordando, faz muito mais sentido. Mas enfim, eu vou... Não sei se eu continuo, porque eu acho que esse aqui já é o terceiro vídeo. Eu acho que eu vou continuar e tentar abordar de uma forma mais resumida a questão de Romanos 13. Aí o pessoal usa Romanos 13. Toda autoridade instituída por Deus. Lê o contexto. Que a autoridade, ela é instrumento de Deus, né? Para a justiça. Contexto, tá? Lê os versos seguintes. Se você faz o bem, não tem o que temer. Agora, se você faz o mal, ele é juízo de Deus para você. Agora eu pergunto,
Vamos pegar os governantes que já passaram por esse mundo. Será que todos eles eram assim? Será que todos, ao ver o mal, punia com justiça? Ou faria o contrário, vendo o bem punia com injustiça? Será que toda autoridade que ele está falando é como a gente usa o argumento? Eu não sou todo mundo. Será que a gente está falando do mundo todo? Nem, às vezes sim, mas necessariamente não. É que nem os. Existe muito essa questão da forma de expressão. A gente usa uma linguagem generalizada, mas não significa que é generalizada. Entende? Será que qual que é a ideia de Paulo? O problema de a gente ler os textos é que a gente não imagina o que passa na cabeça da pessoa para escrever. Ele só escreveu. Mas será que aquilo reflete justamente aquilo que está escrito? Reflete o pensamento da pessoa? Ou seja, do jeito que está escrito? Está falando toda é instituída. Você quer estar falando da questão de autoridade? Deus ele criou, ele fundamentou, ele deu poderes, ele deu alternativa de governo para as pessoas. Será que é nisso que ele está falando? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então é complicado. Né? Então, se você conseguir comparar, você vai ver que não é bem assim, né? Onde que, por exemplo, vamos supor que o Lula ganhe, né? Porque existe essa realidade, tá? O Lula pode ganhar. Como que o Lula, ele é instrumento de Deus, sendo que ele mesmo já é um ladrão? Ele pode ser, sim, não tenho dúvida disso, mas precisa ser provado, como a Escritura prova. Não adianta você usar o exemplo da Escritura. A Escritura prova, aí você prova, ele é cabalmente um ladrão. E que não tem moral nenhuma para punir ladrões, né, porque ele mesmo é e não foi penalizado. Foi feita uma manobra jurídica, isso é o que falam, tá? Lógico que pode ter fake news no meio disso, claro, mas é o que falam e está muito claro. Fez uma manobra jurídica. Tem muitos que falam também que também por conta de indicação do Bolsonaro, olha que importante. Eu não olho só um lado, eu olho todos os lados. Não, uma indicação do Bolsonaro que tornou ele elegível, que fez com que ele fosse inocentado, que também já é um furo na legislação brasileira, que justamente por conta da idade. Ué, existe idade para crime? Eu tô falando de maioridade, tá? Não vou entrar nesse assunto de maioridade penal, essas coisas todas aí, que adolescente, criança tem que ser preso. Não, eu não vou entrar nesse assunto que é um pouco mais complexo. Mas eu tô falando de pessoas já adultas, cara. Pessoas que já passaram, já é emancipadas, já tem noção do que é certo e que é errado, né? Já tem uma experiência. Tem que pagar pelos seus erros. Realmente, será isso mesmo? Porque o que acontece com o cristão é o seguinte, aí vão falar, não, Bolsonaro foi eleito, se caso for. Mas se Bolsonaro não foi eleito, eles estão falando isso desde já. Aí vamos supor que não seja. E aí, essa sua profecia aí, falsa, né? E aí vamos supor que o Lula venha e ganha. Né? Aí o que as pessoas fazem? Né? Pra deixar a sua palavra correta, ela fala assim, não, pô, é Deus que levantou o Lula para punir a nação. Ela sempre dá um jeito de contornar para fazer advogado de Deus, como se Deus precisasse ser advogado, até mesmo se isentar do erro, né, de dizer que é Deus que Deus elegeu, né, antes de acontecer. E aí acontece que os fatos anulam tudo que foi dito, ou seja, falso. E aí ela dá um jeito de contornar, de fazer advogado de Deus, como se Deus precisasse de advogado. Como se Deus tivesse nisso, como se Deus estivesse falando. As pessoas estão falando como se Deus estivesse falando, colocando essas palavras na boca dela, como se Deus estivesse falando isso, né? Como acontecia no passado, por meio dos profetas. Né? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Então, irmãos, eu realmente não concordo com isso. Se alguém quiser me convencer, e lógico, eu quero sempre estar do lado da verdade, tá?
Se eu estiver errado, eu quero que alguém me convença, mas a pergunta tá aí, tá de pé, e eu quero que alguém me responda. Como é que Deus vai eleger dentro desse regime democrático? Se você for dar aquela resposta um tanto quanto determinista calvinista, eu também discordo dela, tá? Mas faz muito mais sentido de você falar que Deus elegeu sem dar justificativa. Pelo menos existe uma justificativa. Estou falando algo além disso. Eu creio muito na liberdade, no poder de escolha, e fica muito claro isso dentro da democracia. Porque, do contrário, isso seria uma tirania da parte do Senhor. Mas vamos falar, não, Deus faz o que quer. Eu não acho que Deus faz o que quer, não. Ele faz aquilo que é justo e correto. Se Bolsonaro vencer, foi por conta da liberdade e da democracia. Se o Lula vencer, foi por conta da mesma coisa. Claro que um pode ser bom, o outro pode ser ruim, ou os dois podem ser ruins, né? Muitos são a favor dessa ideia. Um pode ser pior do que o outro, né? Porque a maioria dos votos no Bolsonaro é porque ele é o menos pior, não porque acredita nele, não porque isso, aquilo, outro. Eu acho que é um voto jogado fora, mas cada um. Tem que procurar aquele que é bom pra gente, não necessariamente menos pior. Mas enfim, as pessoas criaram esse cenário, então é elas que se virem, né? Essa que é a verdade, né? E claro, se o Lula é tudo que estão falando, tem minhas dúvidas, porque ele dá declarações um tanto quanto contraditórias, mas a mais recente é que nada disso que estão falando de aborto, de drogas é verdade, né? Eu quero ver na prática isso acontecendo, né? Vamos ver se isso é verdade, se caso ele ganhar, né? Entendeu? E aí você pode dizer, não, realmente, Deus, ele, eu também concordo com essa ideia que Deus ele pode permitir, no sentido não de assinar embaixo, mas de ver e deixar acontecer, deixar o homem se utilizar da sua liberdade para tomar suas decisões. E aí punir os iníquos com o governante que eles merecem, né? E claro, como é uma democracia, todos nós vamos pagar por isso. Certo? É o fato. Isso serve tanto para um grupo de pessoas como para o outro. Hoje a gente pode estar perdendo, né? A gente pode não fazer parte da maioria, mas amanhã a gente pode ganhar. Então a gente tem que respeitar esse regime, né? Tem que respeitar esse regime, né? Essa é a alternativa, então a gente tem que respeitar dentro daquilo que está instituído. Aí talvez é o momento de usar aquele verso isolado de Romanos 13, respeitar, né? Respeitar a autoridade, né? Não estou dizendo que concordar com tudo, acho que Paulo não está dizendo para concordar com tudo ou fazer tudo. Se a autoridade pedir para você fazer algo ilícito, você vai fazer, ou algo que vai contra Deus, você vai fazer só por conta de respeito, notoriamente vai ser algo que você vai estar discordando. Você não vai estar respeitando a opinião da autoridade. Assim como Daniel. Não, Daniel e os seus amigos não se curvaram à estátua de Nabucodonosor. E era uma autoridade, era um pedido do rei para que isso acontecesse. Mas valeu a pena agradar a Deus do que a homens, né? Existe esse texto também nas escrituras, né? Então você tem que pesar os dois textos, analisar quando é que dá, quando é que não dá, entendeu? Porque isso é a exegese, isso necessariamente é a hermenêutica. Você não se atém apenas a um texto das escrituras, você pega outro e equaliza. Correto? Então o vídeo está ficando um pouco longo, mas eu acho que é isso, tá? Curta, compartilha, tá? Não só visualiza, mas curta, né? Comente e se inscreve no canal, fechou? Então, tamo junto, né? Obrigado aí pela visualização, ao menos, e até o próximo vídeo.